Boa noite, pessoal, ou boa tarde, bom dia e boa noite também para quem for assistir no replay. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes da nossa live. Venham todos e vamos começar então esta aula. Primeiramente, eu queria falar um pouco para vocês sobre esta página, o que eu acredito e como a gente vem se formatando nesses últimos meses como ser antirracista. Eu acredito de verdade que o antirracismo ele é algo que é para todas as pessoas, né? Que todos precisamos aprender sobre antirracismo e que este aprendizado ele pode ser feito de uma forma leve, de uma forma de aprendizado mesmo, de algo que a gente está aprendendo como um processo, como algo que vai nos levar de um caminho A até um caminho B, sem deboche, sem espizinhar as pessoas, sabe? Então, isso é muito o que eu acredito enquanto educadora antirracista. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. E isso, para mim, é muito importante, né? Que vocês saibam que é aquilo que eu acredito, que o aprendizado antirracista, ele precisa ser para todas as pessoas, ele precisa ser feito de uma linguagem em que as pessoas entendam, precisa ser feito de uma forma que as pessoas consigam assimilar e aplicar na própria vida. Então tudo isso faz parte aqui do conteúdo que a gente compartilha no Ser Antirracista. Rê Oliveira, seja bem-vinda. Amanda, seja bem-vinda. Então, é importante sempre, né, a gente trazer o que a gente acredita. Então, este Ser Antirracista, essa página Ser Antirracista é para todas as pessoas brancas e negras e que percebendo e entendendo que isso tudo a gente precisa passar por este processo de aprendizagem, né, de educação, de letramento racial. Então são todas questões essenciais que a gente precisa dominar para que a gente possa avançar numa sociedade igual, né, para todas as pessoas, uma sociedade que respeita todas as pessoas, independentemente da cor da pele de cada pessoa. Então por isso, né, que eu criei já tem um ano que existe essa página, o Ser Antirracista, e eu venho me dedicando a construir conteúdo para que todas as pessoas possam participar dessa conversa e mais, para que todas as pessoas possam levar essa conversa para outros lugares. Então, gostaria que todos se sentissem muito bem por aqui. Os primeiros passos, a Amanda perguntou, né? Quais seriam os primeiros passos para o letramento racial? Acho que o primeiro passo, Amanda, é se entender enquanto uma pessoa racializada, né? Qual que é raça e cor no nosso país, ele é uma autoidentificação. Então, cada pessoa se autoidentifica como aquilo que ela está culturalmente assimilada, né? E aí, o primeiro passo no letramento racial é isso, é você olhar e entender dentro do contexto onde você vive, você entender, olha, eu sou branca, eu sou negra, eu sou parda, preta, indígena, asiática. E aí, a partir deste local em que eu me situo, né, enquanto identidade racial, que implicações isso me traz? Que benefícios ou malefícios isso me traz? Então, acho que o primeiro passo, né, no letramento racial é a gente se entender enquanto, né, todas as pessoas têm aí uma identidade racial. E aí, a partir disso, como que cada um vai se relacionar aí nessa sociedade, numa sociedade que a gente sabe e já tem ela como uma sociedade racista.
Então, é a partir disso que desse olhar, que a gente entende o letramento racial. E aí tem outras etapas do letramento racial também, que daí já é um estudo mais aprofundado, não dá para explicar aqui, mas eu acho que o primeiro passo é isso. É você se entender, se racializar, entender a partir dessa identidade racial como que você atua aí dentro da sociedade. A gente vai falar sobre essa questão de atuação dentro da sociedade. Eu trouxe caderninho aqui porque tem um conteúdo estruturado, né? É uma aula mesmo que eu preparei para vocês, para que a gente possa entender todas essas questões e poder aplicar na vida. Eu acho que uma outra coisa também aqui do Ser Antirracista é ser um conteúdo que a gente possa aplicar na vida, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, porque teoria nós temos várias, mas como que a gente pode aplicar essas teorias na nossa vida? Então, a primeira coisa, né, entrando já dentro do tema desta live, em que a gente vai falar como e onde a gente pode atuar para ser antirracista. Então, o primeiro tópico que eu queria trazer é que todos entendessem que o racismo, ele é um aprendizado, né? Não é uma escolha. Dentro de uma sociedade racista, as nossas relações e tudo que nós construímos em cima de uma estrutura racista toma a forma dessa estrutura. Então, as nossas relações, aquilo que a gente considera como bonito, como feio, e tudo isso passa por este conceito, né, por este entendimento do racismo, por essa estrutura racista. Então, não é uma escolha no país em que a gente vive assimilar o racismo ou não. Desde muito pequeno, né, de muito pequenos, a gente já vai assimilando isso por meio dos lugares onde a gente frequenta, da mídia, né, de alguns conteúdos da escola. Então, tudo isso vai trazendo essa ideia racista e a gente vai criando na nossa cabeça, sem que ninguém ensine ou que alguém conduza dessa forma, a gente vai criando hierarquias raciais, onde algumas pessoas são mais importantes nessa hierarquia e outras pessoas são menos importantes, né? São, dentro das nossas cabeças, são identificadas como menos importantes. E isso é algo tão automático, esse aprendizado ele é dado tão automático que a gente nem presta atenção. Mas o que acontece? Ao não prestar atenção, a gente atua como racista na sociedade. Então esse é o principal problema do nosso racismo, porque ele é um aprendizado desde muito cedo, mas a gente não consegue identificar onde a gente está aprendendo. Por isso que o antirracismo precisa ser também um aprendizado, né? A gente precisa aprender o antirracismo, a gente precisa se empenhar no novo aprendizado para desconstruir essas ideias racistas e construir novas ideias em cima disso. A Amanda colocou, né, nisso que a gente estava falando de identidade racial, né? Há pouco me reconheço como mulher preta e isso me trouxe várias diretrizes. Exatamente, Amanda, quando a gente consegue ter essa consciência racial, aí o próximo passo é a gente entender então o que isso ocasiona na minha vida. Dentro da realidade do Brasil, né, dessa hierarquia racial, o problema é que as pessoas brancas elas não se entendem como racializadas também. E aí essa hierarquia fica muito mais pesada, né? Essa hierarquia fica muito mais, aí se forma a estrutura que a gente conhece, que é a estrutura racista. Então, como eu disse, o antirracismo ele precisa ser um aprendizado constante, né? Uma vivência e um aprendizado. Então a gente precisa aprender constantemente para que a gente possa atuar contra o racismo. Senão a gente fica naquela categoria de pessoas que se reconhecem não racistas
E nesse momento a gente acaba, né, que o racismo ele nos atravessa. Então, outra questão que a gente precisa também ter em mente antes de saber onde a gente atua, é aprender a enxergar, né? Enxergar onde está o racismo, enxergar nos nossos comportamentos, na nossa fala, enxergar o racismo nos ambientes onde a gente frequenta, porque como desde muito cedo o racismo ele foi um aprendizado para todos nós, a gente perde a capacidade de enxergar. Então a gente perde a capacidade de conseguir olhar para um espaço e entender que aquele espaço está reproduzindo o racismo. A gente perde a capacidade de entender que a forma como algumas pessoas tratam outras, né, que algumas pessoas tratam pessoas negras, é racismo. A gente não consegue perceber que algumas falas que a gente tem são racistas. Eu compartilhei agora à tarde, né, um Reels em que eu falei eu trouxe a música do Jorge Aragão, né, que é a música Identidade, porque esta semana teve um caso de um vereador que, querendo elogiar o ex-prefeito Celso Pitta, um vereador na cidade de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, querendo elogiar o prefeito Celso Pitta, ele disse que o Celso Pitta era um negro de verdade. Se amou o Reels, né? O Celso Pitta era um negro de verdade e que era um negro de alma branca. E o contexto que ele utilizou isso foi pior ainda, né? Porque eles estavam discutindo ali na cidade de São Paulo a ocupação do centro da cidade e algumas pessoas falaram do problema que era essa nova diretriz de ocupação do centro da cidade, que isso ia excluir do centro da cidade pessoas pobres, pessoas negras e tudo mais. E aí esse vereador veio falando isso, que não está excluindo ninguém, que eu querendo, né, ter ali um protagonismo numa luta que ele não domina, né, que ele não faz parte e também nem tem conhecimento, e tentando elogiar aí o prefeito Celso Pitta, disse que ele era um negro de verdade, que ele era um negro de alma branca. Então, olha só, né, até trazendo aí o que a Amanda perguntou sobre racialização, veja como nessa fala deste vereador, essa hierarquia está dada, né? A gente tem ali, ele reconhece que ser uma pessoa branca é melhor do que ser uma pessoa negra, então ele faz essa combinação, que é um negro, né, um preto de alma branca. Ele não se deu conta de como isso é racista, de como isso é pejorativo, né? Então é muito grave, por isso que o antirracismo precisa ser um aprendizado, porque se não falas como essas, que antes poderia passar como foi um deslize dele, hoje não passa mais, né? Não passarão, como a gente costuma dizer. Hoje não se admite mais essas falas. E por que não se admite mais? Porque nós estamos evoluindo enquanto sociedade, né? As pessoas negras estão cada vez mais ocupando espaços e apontando racismo nesses espaços. Em um pouco tempo, né, atrás, quando na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo não tinham pessoas negras, talvez essa frase ia passar, ninguém não ia virar notícia, ninguém ia ficar nem sabendo que existiu essa frase, né, que ele falou esta frase. Mas como nós estamos evoluindo enquanto seres humanos, estamos evoluindo enquanto sociedade, esse tipo de frase ele não é mais admitido.
né? E é claro, porque não só porque é uma frase racista e tal, porque esta frase, é por isso que a gente precisa ficar de olho nas nossas frases e nos nossos comportamentos, porque essa frase, ela alimenta a ideia da hierarquia racial. E essa hierarquia racial, por si só, ela é muito prejudicial, porque é essa hierarquia racial construída que vai fazer com que a polícia, por exemplo, atue de forma violenta com pessoas negras. Porque numa escala de hierarquia, as pessoas negras estão lá embaixo. Então, é admissível que se trate as pessoas negras dessa forma. É admissível que se mate jovens negros na periferia. Então, isso tudo, né? Veja, uma frase deste vereador está ligado com as mortes de jovens nas periferias. Eu sempre falo isso aqui, mas é preciso reforçar isso, né? Que não é apenas uma frase, não é apenas uma figurinha no WhatsApp. Tudo isso ele vai reforçar esse racismo. Tudo isso vai reforçar essa hierarquia racial. Então a gente precisa aprender. Então, quanto maior for o nível de acesso das pessoas, o nível de relacionamento e de influência dessas pessoas, mais essas pessoas precisam aprender o antirracismo, ter o antirracismo como aprendizado para desaprender o racismo, né, que a gente vem aprendendo aí desde muito tempo. Então, a gente precisa fazer esse aprendizado e enxergar o racismo nas nossas falas, comportamentos e tudo mais. A Amanda falou assim, não, eles sempre dizem que não houve a intenção. Então, só que agora não existe mais isso, né? Antigamente as pessoas poderiam alegar ignorância, eu não sabia. Mas a partir do momento em que toda essa discussão sobre antirracismo está dada, tem um perfil aqui que as pessoas podem seguir para não serem mais racistas, né? Quando a gente tem tudo isso, não se admite mais que as pessoas não saibam ou não tenham a intenção, né? É preciso que as pessoas saibam o que estão falando, principalmente uma pessoa, né, de um poder público como este vereador. Então, não se admite mais essa desculpa, né, de não houve a intenção. Se houve a intenção ou não, a gente não sabe, mas a ação houve e esta ação tem uma consequência, né? Estão falando de medidas disciplinares que esse vereador vai sofrer, né? Pode ser desde cassação de mandato até uma suspensão e tudo mais. Então, o quanto isso realmente não está mais no patamar de desculpas. Não se tem mais desculpas para ser racista, não se admite mais essas desculpas, então realmente precisa ser um aprendizado. Então, ser antirracista não é só agir quando vemos o racismo, e sim para impedir que ele aconteça. Então é claro que é importante que a gente enxergue o racismo, mas é essencial também que a gente atue para que ele não aconteça. Não dá pra gente ficar esperando que o racismo vai acontecer para depois a gente começar a estudar, para depois a gente começar a entender como ele funciona, para depois a gente começar a aplicar cursos, por exemplo, para esses vereadores, para eles entenderem que esse tipo de frase não cabe mais. Então, nunca coube, né, esse tipo de frase, agora menos ainda, não toleramos mais. Então, é preciso que a gente se prepare e saiba atuar como antirracista para que ele não aconteça, para que o racismo não aconteça. Então, entrando já dentro desse conteúdo desta aula de hoje, né, da live de hoje, a primeira pergunta
né, para se entender como que cada um atua dentro desse antirracismo, a primeira pergunta é: que lugar você se encontra agora? Eu digo agora, mas é agora na vida, não neste momento exatamente, né? Mas que lugar você se encontra? Né? Que profissão você tem? Que local de influência você está? E é importante você, assim como a Amanda, né, fez esse exercício de racialização, é importante que você entenda onde você está e que nível de influência você tem neste lugar que você está. Então pense aí, né, anote aí todos os lugares que você está. Então, né, por exemplo, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou madrasta, eu sou cunhada, eu sou nora, né? Eu sou todas essas coisas. Mas eu também sou jornalista, eu também sou educadora, eu também sou vizinha de outras pessoas, eu sou colega de trabalho de outras pessoas. Então, em todos esses lugares, eu exerço alguma influência. E aí é nesses lugares que eu preciso atuar como antirracista. Então, porque o que acontece? A Priscila colocou, né? Eu sou mãe de um menino de 6 anos. Estou há mais de um ano tentando conversar com a coordenação da escola dele sobre a Lei 10.639. Exatamente, Priscila, um ótimo exemplo que você deu aí. Mães não são só mães, né? Mães são profissionais. A escola esquiva, pois é, então, mas aí você diz pra ela, Priscila, que existe uma lei e lei precisa ser cumprida, né? A gente precisa começar a pressionar realmente, né, esses lugares em que a gente exerce influência, mas com certeza a sua ação já está, com certeza vai surtir algum efeito. Falar pra escola seguir aqui o Ser Antirracista, a diretora da escola seguir o Ser Antirracista. Então, né, uma mãe não é só uma mãe. Então, se você fala, mas eu sou dona de casa só, não, né, só tenho meus filhos, cuido dos meus filhos, mas os seus filhos brincam com crianças negras. E você precisa garantir que essas crianças negras não vão sofrer racismo pelos seus filhos. Se você trabalha numa empresa, essa empresa, né, se ainda não tem um comitê racial, pode ser criado por você. Você pode sugerir cursos e temas de estudo para as pessoas da empresa, para que elas possam começar a compreender esse antirracismo, né? Então pensa aí o local onde você está hoje e que nível de influência você tem neste lugar. É aí que você precisa fazer a diferença, é aí que você precisa falar sobre antirracismo. Então, mães, né, têm os seus filhos, que, né, as mães exercem grande influência sobre eles, sobre o marido, professores, né, então professores também exercem grande influência sobre seus alunos, sobre os colegas de trabalho. Então é ali que essas pessoas precisam começar a luta antirracista. Lembrando sempre desse processo de ser um aprendizado, né? Como eu disse no início da live, né, que o meu posicionamento e algo que eu acredito enquanto educadora antirracista é que este aprendizado precisa ser para todas as pessoas em todos os lugares e de forma fácil de compreensão, sem sarcasmo, sem deboche, sem violência. Não é um assunto gostoso, não é um assunto fácil.
né? As pessoas, sempre quando a gente vai falar sobre antirracismo, as pessoas já ficam na defensiva. Por isso que é preciso fazer um trabalho muito sério, um trabalho de muito acolhimento e empatia, de compreender o quanto que o nosso país está afundado nessa questão racial e o como que a gente precisa conversar com as pessoas para que elas entendam que elas fazem parte da engrenagem que movimenta o racismo, né? Então, este é o primeiro, a primeira ideia que você tem que entender. Então, liste aí todos os lugares que você acessa, que você tem influência, né, das pessoas que você conhece, os lugares que você está. E aí é ali que começa a sua luta antirracista. Então, professores têm grande influência, pessoas que trabalham em empresas também. Então, na sua empresa, né, como que tá essa questão? Né? Há pessoas negras trabalhando ali? É preciso enxergar o racismo, né? É preciso que a gente se comprometa e enxergue o racismo. E aí, para que a gente possa começar a atuar contra ele. E eu lembro sempre, né? O antirracismo não é uma luta de negros contra brancos, e sim uma luta contra o racismo. Não sou eu contra, né, outras pessoas, não. Isso que precisa ficar muito explícito, né? Que é uma luta contra o racismo e não uma luta entre pessoas, para que a gente possa se respeitar e avançar nessas questões. O que eu quero é justamente que todas as pessoas saibam dialogar sobre antirracismo, todas as pessoas saibam ter inteligência emocional, empatia o suficiente para, quando um colega ter um comportamento racista, saber falar com essa pessoa sobre essa questão, e dar a oportunidade para esta pessoa aprender. É isso, essa é a nossa missão, fazer com que todas as pessoas aprendam. E aí, neste lugar que você precisa iniciar a luta, e como? Com as armas que você tem. Então, se você é presidente de uma empresa, você vai ter algumas armas. Se você é do RH, você tem outras armas. Se você é da recepção dessa empresa, você tem outras armas, né? Então, a cada local que você atua dentro da sociedade, você tem algumas armas que você pode utilizar para poder influenciar as pessoas nessa questão. O antirracismo, ele é sobre relações humanas, né? Não existe o racismo sem o ser humano. Então, a gente precisa se aprimorar nessa relação humana. A gente precisa se aprimorar em dialogar com as pessoas sobre temas difíceis e complexos, para que a gente possa avançar nessa questão. A Amanda colocou: eu acho que o que mais tem me ajudado nisso é lendo mais pessoas pretas, ouvindo mais, consumindo mais de pessoas pretas. Exatamente, Amanda. Não existe antirracismo, ou não existe um aprendizado sobre o racismo, se não existe pessoas negras ali, se não existem pessoas pretas. Eu falo pessoas negras no sentido de abarcar todas as pessoas, de acordo com a nomenclatura do IBGE, que ele junta pessoas pretas e pardas, e essa junção é o que a gente tem aí de pessoas negras. Então, por isso que eu falo negras. E também relembrando e respeitando e enaltecendo o movimento negro, que se chama movimento negro, não por acaso, porque se construiu toda uma ideia em torno dessa palavra negro no passado, numa ideia de união de pessoas, de conjunção.
Então por isso que eu falo negra, mas não, né, a Amanda aqui sempre traz a palavra preta e tá tudo certo, gente, não tem nada errado, viu? Só pra trazer aí essa informação para todos. A Renata colocou, exato, Amanda, também tenho esse pensamento. Sim, a gente precisa se relacionar com pessoas negras, a gente precisa consumir de pessoas negras, a gente precisa fazer parte da movimentação em que o antirracismo está. Então, se você está numa empresa que não tem pessoas negras, você precisa ser, né, no seu nível de influência, trazer pessoas negras para cá, para este local, para que as pessoas, né, possam conviver com as pessoas negras e ali ter o aprendizado sobre o antirracismo. A gente, se na escola do seu filho não tem pessoas negras, o seu filho está aprendendo, inclusive pelos corpos das pessoas, o racismo. Então você precisa fazer também uma luta antirracista ali para que essas crianças não façam essa hierarquia racial automática como a gente faz e fez durante toda a nossa vida, né? Então é preciso que a gente faça este movimento. Se você vai num evento, vai participar de um evento em que você está pagando, você precisa ali questionar se há pessoas negras que vão participar, palestrar e fazer parte daquele evento. Senão você está usando o seu dinheiro para promover um evento racista que exclui pessoas negras. Se você vai consumir algo em que pessoas negras também estão ali vendendo, tal, opte por também comprar de pessoas negras, porque o racismo também está ligado. Classe e raça no nosso país são coisas que andam juntas, né? Então não existe que é um problema de classe, é um problema de raça. Não, é um problema de classe e raça. O racismo mantém as pessoas na pobreza e a pobreza alimenta o racismo. Então a gente precisa quebrar essa corrente e fazer com que essa realidade mude, né? Então a gente precisa movimentar também a economia de pessoas negras, ter acesso ao conhecimento produzido por pessoas negras, porque a gente tem aí porque senão a gente apata essas pessoas da nossa própria vida, né? Então filmes com protagonistas negros, com pessoas negras, e conforme a gente vai avançando nisso e se relacionando cada vez mais com as pessoas negras e tudo mais, a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar. Então é muito importante que isso aconteça. Não existe antirracismo num espaço em que os negros não podem acessar, né? Numa casa em que os negros não podem acessar. E eu falo, complexa essa questão da casa, porque muitas vezes, né, fala assim, não, mas na minha casa tem pessoas negras, a minha funcionária. Aí a criança vai aprender o racismo porque ela só vê pessoas negras em situação de servir. E isso vai ensinar o que para essas crianças? E isso ensina o que para você? Te acostuma como? Quando você tem as pessoas negras ao seu redor só te servindo. Quando você vê essas pessoas que vivem nessa realidade, quando encontram uma pessoa negra numa situação de desfrutar, elas confundem essa pessoa como empregados. É isso que acontece. E aí vai falar, mas eu não tive a intenção. Mas na sua vida, o tempo todo, você só se relacionou com pessoas negras dessa forma. Então, tá aí o aprendizado racista. A Priscila colocou, eu acompanho muitos perfis de pessoas negras e leio seus conteúdos. Enegrecer as referências é essencial na luta antirracista. Primordial. Primordial, Priscila.
Assim, não existe, né? Não existe antirracismo se a gente tem o antirracismo ou tem as pessoas negras só no campo das ideias, sem se relacionar com elas, sem entender o ponto de vista, porque não que somos pessoas diferentes de outras, né? Mas ter esse contato e entender, ler pessoas negras, a gente começa a ter as pessoas negras de uma forma mais subjetiva. Sabe como que a gente vê que a população brasileira é racista? E que bom, Renata, que você tá gostando. Sabe como que a gente percebe que as pessoas no Brasil não conseguem ver as pessoas negras dentro dessa subjetividade de que as pessoas negras são plurais e não são uma coisa só? Quando a gente tem um reality show, né? E as pessoas negras estão dentro desse reality show e elas se comportam de formas diversas, porque a gente tem a diversidade dentro da diversidade, né? As pessoas negras não são uma coisa só. E aí começa todo mundo a criticar, não, porque ela tinha que fazer assim, não, porque ela tinha que votar naquela pessoa, não, porque ela tinha que comentar aquilo, entende? Porque lá no fundo tá assim, todas as pessoas negras são iguais, porque eu não me relaciono com pessoas negras, então eu não sei que elas são diversas, logo eu acho que elas são todas iguais, todos gostam de samba, todos são... Daí tem, né, várias ideias pejorativas sobre pessoas negras, inclusive. Então a gente precisa desconstruir isso. E só se relacionando com pessoas negras. Por exemplo, né, recentemente a gente teve aí o caso da Camila, né, que saiu do Big Brother e ela colocou uma lace lisa, e aí as pessoas xingaram ela, foram no perfil dela falar que ela não podia usar um cabelo liso e loiro e tudo mais, entende? Que as pessoas não podem nem ser aquilo que elas querem ser, ou ter o cabelo do jeito que quiser ter, né? Então colocou-se o negro dentro de uma caixinha em que ele não tem subjetividade, em que ele não pode ser aquilo que ele quiser ser, e a gente só se abre e não tem um estranhamento do comportamento da pessoa negra quando a gente se dispõe a entender, a conhecer o universo dela e a conhecer o universo de pessoas diversas, né? E aí a gente muda essa concepção. Gente, quero saber se vocês têm perguntas, se vocês entenderam, então, qual é o lugar que vocês vão atuar como antirracista e como vocês vão atuar. Então, dando um resumo aqui, né, o local onde cada um atua como antirracista é o local onde está, né? Listar aí o que você né? Qual que são as áreas em que você atua, não só profissionalmente, mas de relações humanas. Então, olhar para isso e depois olhar quais as armas que eu tenho para poder fazer essa luta antirracista. Deixa eu ver o que a Amanda colocou aqui. Até quando a Ludmilla pautou o racismo no show do BBB, ouvi isso, que ela nem usa o cabelo natural para estar falando isso. Eu tive que pontuar a pessoa. Exatamente, né? A gente brinca que existe um negrômetro, né? Às vezes as pessoas acham que existe um negrômetro, que não, se você
não usa cabelo crespo, não usa roupas assim, não sei o que, você não é negro e não pode comentar sobre questões raciais. Não existe, gente, esse negrômetro. Né? As pessoas negras, claro que existe um processo de pessoas negras que estão se compreendendo dentro da racialização, se compreendendo enquanto pessoas negras, entendendo. Por isso que o ser antirracista, esta página, é para todas as pessoas brancas e negras. Porque as pessoas negras também foram educadas nessa sociedade racista e assimilaram o racismo assim como as pessoas brancas e vão atuar dentro dessa sociedade assim como as pessoas brancas. Isso significa que elas são racistas? Não. Isso significa que elas são mais vítimas ainda do racismo. Entende? Então, a gente não se julga, né, as escolhas ou diz quem é que pode falar sobre racismo ou não. Isso não existe, né? Então, a gente precisa, todo mundo está nesse rolê aprendendo. Então, o antirracismo é um aprendizado. A Priscila colocou, e também não esperando que apenas porque a pessoa é negra precisa ser ativista, onde eu trabalho, priorizo profissionais negras para falar e tratar das suas especialidades. Exatamente, Priscila, exatamente. A gente não pode trazer essa carga para as pessoas negras, como eu acabei de dizer. A gente precisa entender que cada pessoa está num processo. Isso que é entender que as pessoas negras são diversas. Porque senão, tá vendo? A gente tira a pessoa negra de uma caixinha e bota na outra, né? Tira a pessoa negra da caixinha de que só gosta de samba e não sei o que, e bota ela numa caixinha de que ela tem que ser ativista e que ela tem que ser do movimento negro e que ela precisa falar tais coisas e que ela precisa se vestir de tal forma. Desumaniza novamente, né? Aí, na tentativa de fazer a luta antirracista, desumaniza novamente, né? Como, né, as pessoas falam assim, Paula, você não pode falar pessoas negras, você tem que falar pessoas pretas. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha forma de compreender essa questão racial, de compreender essa nomenclatura da questão racial. E a partir da minha compreensão, daquilo que eu estudei, que eu me preparei para falar aqui com vocês, eu utilizo a palavra negro e negra, entende? Aqui a Sônia trouxe. Muito interessante as suas colocações. Há que se entender a individualidade de todos os negros. O antirracismo precisa ser divulgado. Exatamente, Sônia. A gente precisa falar sobre essas questões e o propósito aqui desta página do Ser Antirracista é que todas as pessoas possam compreender e falar sobre esse assunto em todos os lugares, né? E como, né, a Amanda disse, vocês todas disseram, né? Entender essa individualidade das pessoas negras, das especificidades de pensamento e não colocar na caixinha novamente, né? E aí, isso também é ser antirracista onde você está, né? Ter acesso ao pensamento de pessoas negras e contemplar isso e dar prioridade a isso é também ser antirracista naquilo que você pode fazer hoje, naquilo que você pode realizar hoje, no nível de influência que você tem. Às vezes o nível de influência que você tem, que você percebe hoje, é só o nível da sua consciência, é só o nível do seu aprendizado. Então é aí que você tem que atuar, é no seu aprendizado, é na sua desconstrução. E aí depois você vai entendendo que você tem acesso e influência em outros lugares, outras pessoas. A Rê colocou assim: ontem, no momento que vi que hoje teria live, fui logo compartilhando nos stories. Muito obrigada, Rê, porque é isso, né? Esse conteúdo aqui, a gente precisa compartilhar
a gente precisa trazer mais pessoas para essa conversa. E aqui no Ser Antirracista sempre vai ser nessa pegada de todo mundo aprendendo junto, de todo mundo se respeitando, entendendo as especificidades e a individualidade de cada pessoa, com respeito, com foco no aprendizado e com foco no antirracismo. Sempre isso. E agora já estamos no finalzinho da aula. Quero fazer o convite para vocês que a semana que vem eu vou dar uma aula, né? Hoje foi live, né? A semana que vem eu vou dar uma aula aberta sobre como podemos iniciar a educação antirracista em casa. Porque desde o início eu tô falando para vocês que o antirracismo é um aprendizado. E as nossas crianças estão aprendendo. E eu acho que é isso que me deixa mais desesperada de querer fazer o meu trabalho acontecer e chegar a mais pessoas. Então, a semana que vem eu vou dar essa aula. Aqui ainda nessa semana eu vou compartilhar o link para vocês se inscreverem para essa aula. E a gente vai ter essa aula, daí vai ser uma aula com slide, vai ter exercício para vocês aprenderem a aplicar com as crianças em casa. Então vai ser bem legal essa aula. Eu vou compartilhar no link da bio em breve o link para vocês se inscreverem nessa aula. E se inscrevam rápido, porque a última aula que eu dei sobre escolas antirracistas, as inscrições esgotaram em menos de 24 horas. Eu quero que todos vocês participem dessa aula. 1984, Rodox perguntou: você acredita que as políticas de ações afirmativas ajudam na luta antirracista? Ajudam demais. No início dessa aula eu estava falando que um vereador teve uma fala racista. E foi por conta de ações afirmativas, do acesso das pessoas negras às universidades, né, de cotas dos partidos para que as pessoas negras possam se candidatar, que essas pessoas negras estão numa Câmara de Vereadores e elas podem falar e identificar falas racistas como a que o vereador teve. Então, essas ações afirmativas, elas são essenciais para que a gente avance nesse diálogo sobre o antirracismo e que a gente possa ver pessoas negras, né, ter o acesso, forçar o acesso das pessoas negras aos lugares. Olha quem tá aí, o Aranha, o goleiro Aranha, meu amigo, que está lançando um livro, vocês aguardem pela editora Mostarda, o livro do Aranha, que vai falar sobre essas questões raciais também, muito importante para todas as pessoas. Admiração, Aranha, por você. 1984 disse, né? Eu também acredito, ainda mais nas empresas, especialmente para cargos de liderança. Exatamente. Eu tenho trabalhado com várias empresas que me contratam para fazer toda a parte de treinamento educacional sobre antirracismo. E é essencial que isso aconteça, porque como eu disse no início, o racismo é um aprendizado para todas as pessoas. Aqueles líderes que não contratam pessoas negras, eles acham que eles não estão agindo de forma racista. Eles acham que eles só estão contratando pessoas. E aí quando eu mostro para eles que eles estão agindo de acordo com o racismo, que eles estão tendo vieses inconscientes e a partir desses vieses escolhendo pessoas para os cargos, aí eles começam a mudar e aí ter contratações intencionais. E mais do que isso nas empresas, além das contratações intencionais, eu ensino também a entender essas especificidades das pessoas negras e entender que como que essas pessoas aí elas passam a ser líderes de diversidade. Que daí não é só você liderar, né, pessoas de qualquer forma, né? Então há ali questões que são importantes que os líderes entendam
quando uma empresa toma essa atitude. Então, é muito importante que existam políticas públicas, políticas de ações afirmativas nas empresas, principalmente, né, nos espaços de poder e liderança, para que a gente quebre essa hierarquia racial e todas as pessoas possam fazer parte desses ambientes. E aí, por meio disso, a gente consegue dialogar sobre o racismo, a gente consegue que essa hierarquia vai se desfazendo, essa engrenagem que movimenta o racismo vai se desfazendo. Então é essencial. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Trouxe aqui, né, fiz aqui as anotações de tudo que eu queria passar para vocês. Quero muito que vocês estejam na aula que vai ter a semana que vem sobre como iniciar uma educação antirracista em casa, que vai ser bem bacana a aula para todo mundo, para toda a família. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Toda a família, né, participar, então chama o marido, chama a esposa, chama a avó, chama a tia, chama todo mundo para assistir essa aula que eu preparei, né, que eu tô preparando aí com muito carinho, para que toda a família possa olhar para essa questão, né, saber que as crianças neste exato momento estão sendo educadas no racismo me machuca muito. Então, as minhas ações são para que a gente possa dar outras alternativas para as crianças, para que a gente não transmita para elas aquilo de errado que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Então, essa aula tem esse foco e eu espero todas e todes lá comigo na aula. Então, aguardem, em breve eu vou colocar o post e vou colocar o link para se inscrever lá na bio. E quero todas e todos comigo lá. Um grande beijo, uma boa semana para vocês. E a gente vai se falando. A Priscila colocou, assim que publicar no seu perfil, eu compartilho também nos meus stories e me inscrevo. Isso, Priscila, se inscreva. Venha junto com a gente. Você já faz parte aqui de todo o aprendizado do ser antirracista e cada vez mais a gente vai... eu vou me dedicando aí a produzir conteúdo educacional para que a gente possa avançar para os próximos níveis, para o próximo passo de uma sociedade igual para todas as pessoas. Lembrando que a luta é minha, a luta é sua, a luta é nossa e a gente continua. Um grande beijo.